Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. E para você ainda que não acompanha nossas redes sociais, bora lá, não perca tempo não, uai. Vai lá por ficar por dentro das novidades. E também para você que muitas das vezes gosta de ver aqueles cortes, vai lá no Instagram também, nos acompanhe. Tanto Instagram, YouTube, TikTok, só procurar podcast Papo da Fronteira ou Papo da Fronteira Podcast, beleza? E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code. Você pode escanear com seu telefone ou que vai direcionar você ao Play Store, onde você pode estar fazendo o download certinho para quando você precisar. Você coloca de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Ah, tem um detalhe muito especial. Para você que não consegue escanear o QR Code, você pode só colocar no Play Store. Rápido Car Passageiro. É simples e fácil também. Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, para você que gosta de andar num ambiente agradável. Eu curto muito andar no meu carro limpo, cheiroso. Quando passa assim perto das pessoas, só fala, nossa, que carrão, hein? Só porque tá limpo, né? Então, assim, por que eu fico feliz com isso? Porque o JC Lavacar nos proporciona essa experiência. O carro fica, ó, fenomenal. Outro detalhe, você pode estar entrando em contato aqui, ó, tem um QR Code dele, você pode estar escaneando, vai direcionar o WhatsApp dele, ou senão você pode procurar através do Instagram também, beleza? Então, assim, é simples e fácil. Ah, outro detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, você pode ir lá conversar com ele, que ele tem um plano especial para você. Ah, outro detalhe que também, ele volta e meia lança umas promoções extraordinárias, beleza? Ah, e para você que gosta de lavar mais vezes também, ele vai ter um plano lá mensal. Você lava mensal ou semanal também. Então, assim, é a facilidade para poder deixar seu carro limpo, cheiroso, para você atender bem os seus familiares e também os seus passageiros. Também gostaria de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? Um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aqueles carros em cenário cinematográfico? Aqui em Foz nós temos também. Ah, Patrick, mas só esses dois atrativos? Não, tem o terceiro, é um complexo. Então tem o terceiro atrativo que é o Lumina Park. O que é o Lumina? É uma floresta encantada que quando você vai passando vai se acendendo. Eu achei muito legal. As crianças gostam demais. Então, assim, para você que está adquirindo seu ingresso, aqui está aparecendo o contato da Fabiana. Você pode entrar em contato com ela e estar adquirindo seu ingresso. E também, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, você pode estar entrando em contato com ela, falar que veio através do podcast Papo da Fronteira e ela vai ter uma parceria top para você também, beleza? E é isso aí, pessoal. E bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Se apresente, Marcos. Olá, Patrick. Bom dia. Queria agradecer desde já a oportunidade de estar aqui com você participando do podcast Papo da Fronteira. Parabéns pelo podcast, tenho acompanhado, a gente tem se falado e eu tenho te falado que tenho acompanhado. Eu sou Marcos Oélio, vim do Ceará, bem ao lado quase, né? Bem distante. Pertinho. E estou aqui em Foz há 2 anos. Pô, que legal. Então, pessoal, o Marcos, aqui em Foz, ele exerce uma profissão muito admirada. Ele toca sax, entendeu? Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele. E você veio da cidade chamada Russas. Eu achei que você era da Rússia, era russo. Quando você falou russo ali, eu falei, eu vim Ceará. Eu falei, Interessante, eu sou de Russas, né? Uma cidade que fica a 2 horas da capital do estado, que é Fortaleza. Durante a Copa do Mundo, e a minha cidade foi bem enfatizada, porque é uma cidade hoje deve estar aproximadamente com 80 mil habitantes. E durante a Copa do Mundo, um programa de uma emissora, pode falar, não sei se pode falar, assim, o Fantástico, que apresenta os cavalinhos. Aí eles foram para a Rússia e acabaram caindo em Russas, que a Copa do Mundo ainda era na Rússia, né?
Uai. Aí os cavalinhos do Fantástico acabaram caindo em Russas e fazendo uma reportagem bem bacana sobre a cidade. Uau, que legal, hein? Então, Isso. interessante. E vamos lá. E sempre nós gostamos de entender o que leva as pessoas a vir a Foz do Iguaçu. Pode ser mora lá em cima, distante. O que trouxe você a vir para Foz do Iguaçu, Marcos? Patrick, vou te contar, iniciando um pouquinho de lá, Tranquilo. até a minha trajetória chegar até aqui. Eu morava em Russas e eu cursei faculdade numa cidade chamada Aracati, uma cidade praiana que fica a 1 hora de Russas. Aham. Então, diariamente eu enfrentava esse trajeto. Eu trabalhava até 5 da tarde, 5h30 eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, que ficava a 1 hora da minha casa. Cursava faculdade até 11 da noite e voltava para casa. E depois foram 5 anos, eu sou enfermeiro, né? E 5 anos consegui minha formação, minha graduação, e depois eu fui atuar em Fortaleza como enfermeiro. Aí atuei em Fortaleza como enfermeiro, atuei durante a pandemia, inclusive. Depois, se você quiser abordar algo sobre a pandemia, alguma coisa da minha atuação, estive lá. Mas eu sempre tinha o desejo de cursar medicina. Só que até então os planos eram a Bolívia, porque era o que a gente realmente tinha de mais acessível. E através de amigos foi que eu tomei conhecimento que existia agora as faculdades em que nós chamamos de CDE aqui, Aham. que é a Cidade do Leste, né? Aí foi quando eu tomei conhecimento das faculdades aqui e da oportunidade de morar no Brasil e estudar no Paraguai. Aí daí eu fui me preparando, a minha esposa também comprou a ideia junto comigo e foi como eu vim parar aqui em Foz, praticamente, para cursar medicina. Pô, que legal. Então, hoje, mais um estudante de medicina que veio lá do Ceará, lá de Fortaleza, não, de Russa, veio de lá pra cá para estudar medicina. Então, pessoal, creio que vocês tenham notado bastante que nós estamos conversando com muitas pessoas que vêm para cá para estudar medicina, porque medicina no Paraguai compensa em comparação ao Brasil. Muitas das vezes, no Brasil você tem que fazer muitos anos de cursinho para tentar entrar na Universidade Federal. E aqui no Paraguai não é necessário. Você chega, faz a matrícula, começa a estudar. Então tem essa facilidade. Então, para você que quer vir estudar medicina, vem para o Paraguai, ó. Não sou muito de fazer essa propaganda, mas hoje vamos aqui aproveitar que estamos conversando com muitos estudantes de medicina, né? E faz convite para você que tem o desejo de estudar medicina no Paraguai, beleza? Então, bora lá então, Marcos. Só para a gente entender, você fez tudo esses trâmites, veio para cá, mas aqui na mesa nós temos um sax, né? Esse aqui é um sax alto, que nós acompanhamos. Sax alto? Isso, ou saxofone, como queira chamar. Ah, sim. E vamos lá. E por que você trouxe esse sax? Se você é estudante de medicina, ué? Foi o que me levou e que me fez ponte até o Patrick, por incrível que pareça, né, Patrick? Olha! Foi através do sax que eu conheci, que o Patrick tomou conhecimento do meu trabalho e me fez esse convite especial demais. Eu tocava sax já desde garotinho. Toquei na banda de música de Russas, a qual atualmente completou, salvo o melhor juízo, 45 anos. Nossa! A banda de Russas é bem antiga, uma banda que tem um trabalho bacana, muito bacana mesmo. Hoje está... Esqueci o nome do meu amigo que está à frente, até tenho um contato dele. Enfim, e daí quando eu vim para Foz, eu trouxe um outro sax, que é chamado sax tenor. Ele é um pouquinho maior. Em evento eu utilizo os dois. E quando eu cheguei aqui, eu não estava tocando sax aqui profissionalmente. Tocava só em casa e na igreja. Daí um belo dia eu conversando com o meu pastor, o qual eu quero mandar um abraço, pastor Júnior Frazão, que é um cara inspirador, incentivador demais. Uau, isso é muito bom. Muito. Eu costumo falar que ele é um pastor. É um pai, estou, né? Gente bacana demais. Depois eu quero ter a oportunidade de te apresentar. E daí ele me incentivou a tocar em evento. Nós sabemos o quão imenso é que nós estamos no berço do turismo brasileiro. Praticamente, eu acredito que é uma das maiores. Acho que aqui no mês passado eu vi a estatística, só perdeu para o Rio de Janeiro. Mas nós sabemos aqui, nós vemos isso no dia a dia, quanto à relação de hotéis, de eventos. Agora mesmo nós estamos tendo eventos aí mundiais, né, em hotéis aqui. E ele me abriu os olhos para isso, que existia muitas portas
e que eu poderia explorar, assim, isso também, como fonte de renda. Aí foi quando eu comprei esse outro sax, tenho 2 sax, e comecei a visitar alguns lugares para tocar. Aí hoje quero fazer carreira aqui profissionalmente para conseguir viver da música, que é muito bacana. Alguns lugares já estão abrindo as portas, realmente. Já toquei em alguns eventos aqui. Lá em Fortaleza eu também fazia isso nos momentos de folga. Às vezes até saindo do plantão eu já enfrentava ali um momento que eu tinha que tocar. E acredito que seja isso aí. Nossa, que interessante. E eu acho interessante, pessoal, porque assim, o Marcos, ele toca o sax, tem o baixo e o tenor, né? São esses dois. E eu acho muito interessante porque, às vezes, eles precisam de uma oportunidade, precisam ser vistos pelas pessoas. É acreditado que não é visto, não é lembrado. Essa é a realidade. Então, assim, nós estendemos o convite ao Marcos para ele participar, entendeu? Sabemos que em Foz do Iguaçu existem muitas pessoas, mas às vezes a gente não consegue ter esse contato, né? Então fica um pouco mais difícil. O Marcos, eu tive contato com essa facilidade e nós decidimos trazer ele para o podcast para ele contar um pouquinho a história, a experiência dele. Eu acho muito interessante porque se você acompanhar esse vídeo até o final, vocês vão ver a gente mais para frente, vai falar um pouquinho quando ele trabalhou na pandemia. E ele tocava para as pessoas que estavam em luto, entendeu? Ele tinha esse dom de poder confortar o coração das pessoas através da música, entendeu? Para quem perdeu o ente querido na pandemia, sabe do que nós estamos falando, né? É um momento muito triste. Então a música, querendo ou não, ela fortalece o nosso coração, entendeu? Isso é de se admirar. E assim, você falou que tocou aqui em vários locais aqui em Foz já, entendeu? Conta aí pra quem tá nos assistindo, quais são os locais que você já tocou aqui em Foz e qual que é que te marcou, entendeu? Que você achou assim interessante. É claro que Assim, são vários, né? sim. Ultimamente, assim, eu toquei aqui, já toquei em casamento. Toquei em um casamento em alguns locais aqui fora da cidade que eu não lembro o nome. O pessoal faz casamento aqui. Como que Santa vocês Terezinha? chamam? Aqueles locais assim reservados lá a gente chama sítio. Ah, sítio. Ah, sim, sítio, Aqui sítio. vocês chamam outro nomezinho. Eu esqueci Não, é como é que sítio vocês chamam. É mesmo, é. sítio E mesmo? minha natureza, natural, alguma coisa assim. É, espaço na zona rural da Isso. cidade, né? Aqueles espaços. Toquei em casamento, aqui na cidade já toquei no Seven Branch, toquei aqui no Dom Faustino, né? E ultimamente agora, de sábado, eu sou contratado agora, todos os sábados eu faço evento no Gran Carimã, que é um dos maiores resorts aqui, o qual eu queria agradecer também ao Pablo pela oportunidade, né? O Pablo também é um nordestino e tomou conhecimento do meu trabalho e pediu para eu ir até lá. Olha que legal. E eu fui lá e eu queria só assim, que ele me desse a vara, como a gente costuma falar, que o peixe eu vou pescar. E no primeiro dia do evento, logo, eu toquei lá e em seguida, logo após o evento, ele falou: "Ei, eu quero você na agenda do resort." Olha que legal. Então eu passei a fazer parte da agenda do Gran Carimã e mensalmente, e todos os sábados eu estou lá fazendo o pôr do sol. Mas estou aberto a novos convites, a participações aí, resort, restaurantes e eventos corporativos, aniversários, né? E é isso aí, a música, assim, como você falou, a música, cara, ela guarda momentos, na verdade, né? Ela nos traz memórias e, assim, muitas coisas. Eu acredito que tem muitas coisas na sua vida que você consegue relembrar através de uma música. Toca uma música ali e você fala: caraca, essa música foi lá. E durante o nosso evento, durante o meu evento, assim, quando eu tô tocando, eu gosto de fazer um evento bem participativo, leva um repertório super variado, Patrick. Aí toca um pouco de tudo, bossa nova, reggae, rap, folk, leva um pé de serra e tal, uma música internacional. Tem um momento que eu faço momentos casais, momento criança, e toco música do Baby Uau. Shark, e as crianças acham super bacana, né? E faço aqueles momentos de trilhas sonoras de filme que marcaram filmes da época mais antiga. Vou lá em 1975, 80, toco o repertório mais antigo para aquela galera já mais antiga que curte aquela música de boa qualidade, né? E é isso aí. A gente Nossa. vai- E assim, Marcos, qual que é o que as pessoas mais pedem pra você tocar, entendeu? Sim. Caracas, cara. Assim, não. Geralmente a gente tenta montar um repertório, porque assim, dentre a vasta a gama de música mundial, para você montar um hall de um repertório, tem que ser feita uma escolha, eu acredito que bem variada, porque nós temos inúmeros ritmos.
Aqui mesmo, nós convivemos com ritmos paraguaios, né? Fora nossos inúmeros ritmos brasileiros, tem os ritmos argentinos também. Então eu tento montar um repertório variado justamente para poder atender a todo mundo que está ali curtindo. Eu não sei o teu gosto musical, mas eu sei que tu tá lá curtindo. E a gente meio que observa a reação do público, né? Se você acompanhar o meu Instagram lá, tem momento que o público participa comigo, bate palma e tal. E agora, ultimamente, quando eu tô no evento, as pessoas pedem uma música. Se eu conhecer, eu tento fazer de improviso. Acontece sempre. E eu consigo, às vezes. Se eu conhecer a música, sim. Se eu não conhecer, fica difícil, né? Realmente ninguém consegue sem conhecer. Aham. Mas aí não existe assim essa mesmo. Né? Lá no Carimã, durante o pôr do sol, a gente traz uma música mais ali. Eu costumo tocar uma música sobre paz, sobre a Paz, que é uma música que foi regravada pelo grupo Roupa Nova. Aí toco Imagine, do John Lennon, que são músicas que a gente imagina um mundo melhor e naquele momento ali do pôr do sol é bem inspirador, as pessoas curtem bastante. Na verdade, você falando aí, já pediram pra você tocar já a... Como é que é o nome daquela música do Paraguai? Galopeira? Ou não? Já pediu pra você tocar? Você consegue tocar ou não? Já, já pediram, mas é uma que não tá no repertório. E não... Pediram inclusive agora aquela no último evento, agora você falando em pedido, inusitado do Baitaca. Do Baitaca Como também? que é aquela música dele que faz bastante sucesso? Ah, tem vários, né? Tem uma que é São mais o antigão. carro-chefe dele, assim. Não, Velho casarão de Eu, não, casa. eu vou já lembrar e eu te falo. Até o final a gente se recorda. Mas olha, eu acho muito interessante essa questão, Marcos, porque a música ela tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Eu acho que eu já fui a alguns restaurantes aqui em Foz, entendeu? E eu me admirei muito porque, querendo ou não, hoje em dia as pessoas eles gostam de música, mas uma boa música, sendo uma música tocada com excelência. Porque existem muitos músicos, essa é a realidade. Mas nem todos cantam com excelência. Ou tocam com excelência, entendeu? Você assopra, né? Nem todos assopram com excelência. Mas eu acho muito importante. Ela tem o seu papel fundamental na vida das pessoas, na influência de outras pessoas. Eu acho interessante. Às vezes eu faço corte para internet e o que que acontece? Eu pego, faço um corte ali e às vezes coloco só a fala da pessoa. É uma questão, às vezes fica um arroz sem sabor. Quando você coloca uma música de fundo, entendeu? O que acontece? Ela muda completamente. A música, Sim. assim, ó, você coloca uma música mais animada ali, parece uma música de ação. Então eu acho isso muito interessante, é o papel de vocês, né? E qual foi a sua dificuldade porque você tocava lá em Russa, né? Em Fortaleza, ou em Fortaleza. Fortaleza. Isso. Nas suas vagas como é que é? Nos seus tempos vagos, né? Você Isso. tocava. Mas aquela questão, e qual foi a diferença de você, direto de Fortaleza para Foz do Iguaçu? Qual foi a dificuldade que você encontrou? Cara, após chegar aqui, né? Você Isso. fala. A questão de cultura, eu sofri assim um choque de cultura muito grande. O Brasil é pluricultural, nós sabemos disso. Nós estávamos conversando sobre isso em outro momento, né, Patrick? A questão do linguajar, os costumes, a vivência, em tudo, assim, né? Algumas dificuldades do dia a dia que a gente foi se adaptando e realmente, assim, para você conseguir também entrar no mercado em Foz do Iguaçu em relação à música, também não é tão fácil. Existem alguns saxofonistas aqui que eu conheço só de rede social, inclusive tem um chamado Marcos, que eu acompanho, tem o Sandro que toca no Quatro Solelo também, um cara muito bacana, faz um trabalho muito bacana aqui, convive com a música. Tem o Gesel, esse Gesel eu conheci pessoalmente, é um cara simplesmente gente boa, a galera da música geralmente é muito gente boa. Às vezes, para você conseguir entrar no mercado, é que você encontra essa dificuldade. Eu tive, graças a Deus, alguém chegou pro Pablo e mostrou o meu trabalho, e o Pablo me acolheu, já puxou pela mão aqui, vamos aqui participar. Me deu a oportunidade e eu agarrei essa oportunidade e fiz valer a pena. Show de Né? bola. Então, essa foi a minha dificuldade, assim, realmente. O incrível que tu citou na música e durante a pandemia, depois quando se for abordar, as pessoas não tinham acesso aos hospitais. E eu tinha acesso. Eu estava diariamente dentro das unidades hospitalares. E eu falei com a minha coordenadora que eu queria levar, se eu podia tocar. Inclusive, durante a pandemia,
eu acho que por 3 ou 4 vezes eu toquei na UTI. Eu toquei na UTI do hospital e no corredor do hospital. Eu tocava só na porta, no corredor. Eu não entrava dentro da UTI por conta para não contaminar o meu instrumento muito, né? Não contaminar muito o meu instrumento. Mas eu tocava realmente assim. E existiam aqueles pacientes que estavam acordados ali, né? Que estavam conscientes, os que estavam entubados é outra situação. Mas os que estavam acordados, é incrível a reação deles, assim, com a música. É incrível, realmente, assim. Era algo muito prazeroso de se viver. E aproveitando a oportunidade, eu quero fazer isso, se possível. Se esse vídeo chegar até os coordenadores dos hospitais aqui, no Dia das Mães, eu acredito que vai surgir bastante evento, mas eu quero me disponibilizar a tocar nos hospitais daqui, né? Esse é eu acho muito bacana. Aqui eu já toquei também trabalho social no lado dos idosos ali, lado velhinho, Lar né? dos idosos, Lado lar dos dos idosos ali idosos. na General Almeida ali. Uhum. E acredito que num futuro bem próximo também eu estarei novamente lá participando. Cara, incrível, o coordenador falou comigo, Marcos, por favor, volte aqui novamente, porque tinha um senhorzinho lá, não lembro o nome dele, que ele falou assim, ó, desde ontem que ele tá sentado se queixando de dor, pedindo medicamento toda hora. Desde ontem, desde ontem, desde ontem. E quando eu comecei a tocar, uns 10 minutinhos depois, ele tava lá dançando. Sério? Sério. É incrível, a música cura. Eu acredito também que a música cura, sabe? E ele tava lá dançando e ele falou, volte aqui mais vezes pra gente curar eles, não. Foi Mas bem olha, bacana. eu acho isso muito interessante porque, querendo ou não, a música ela tem uma influência muito grande, um poder muito grande sobre a... Volta a enfatizar, ela tem um poder muito grande sobre as pessoas, entendeu? Essa é a realidade. Eu falo que nós já realizamos o trabalho lá uma vez no Lar dos Velhinhos, e nós fomos lá, começamos, damos atenção pra eles, né? E é o que eles mais querem, é isso, né? Uma atenção. Aí você vai lá, canta. Porque assim, eu não sei tocar violão. O único instrumento que eu sei tocar é de corda, que fica entre o garfo e a boca. Macarrão. A única coisa. Não conhecia essa. Essa é. Ó, eu já tentei tocar violino já, comecei a aprender aí, acabaram roubando o violino com o meu veículo, tudo, né? Perdi. Mas eu acho muito interessante é isso, entendeu? É essa experiência. Eles. Aí foi um irmão lá, começou a tocar violão e eles começaram a bater palma, ficar felizes. Você. Assim, ó, chega até a me arrepiar quando eu falo Que nisso, massa. porque isso é gratificante, é bom demais. É você ser útil na vida de outras pessoas, entendeu? É você poder auxiliar outras pessoas. Sim. Você não sabe, que nem o caso lá dos velhinhos, lá muitos não estão lá porque os filhos não querem cuidar, entendeu? Essa é a realidade. Muitos estão sem família, perdeu a familiar, não tem mais contato. Então, assim, entre outras coisas, estão vivendo uma vida triste, uma vida sofrida. E agora você vai lá, você dedica um pouquinho do seu tempo que seja, meia hora, 1 hora que seja, e você vai lá e agora toca uma música para eles, entendeu? Toca lá e eles ficam assim, vibrando. Porque eles agora vem a infância deles, de como ele é muito. Isso eu tô falando pra você, porque são histórias que eu ouvi, entendeu? São relatos que eu ouvi. E querendo ou não, isso acontecia. Eles relatando, nossa, eu lembrava quando era jovem, que tinha oportunidade. Ah, eu sabia tocar violão. Será que ele deixa eu tocar violão? Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E vocês dão aula e não sei o quê. Eu acho isso interessante porque muitos ali, eles passou o tempo deles de aprendizado, agora eles não têm, às vezes, alguns teve derrame, entendeu? Então, Sim. Já esclarecido uma sofreu um parte, AVC, um né? AVC, entendeu? A Então, maioria assim, deles. são coisas que você fala, poxa vida, entendeu? No dia que eu fui, por incrível que pareça, são experiências, assim, riquíssimas, né? Eu e você, nós bebemos de uma fonte que nós sabemos bem do que nós buscamos para nossa vida, nós vivemos de propósito, né, Patrick? Então, assim, quando eu fui, era o aniversário de uma senhora de 94 anos, e ela tava de Nossa! cadeira de roda. Mas ela tava numa energia, cara, assim, muito bacana, que inclusive as meninas falaram assim, a senhora já beijou na boca hoje? Ela de batom, passa o meu batom, passa o cuidado deles, assim. E eu queria parabenizar também ao pessoal dos idosos lá, pela atenção com eles, assim, você percebe o cuidado que eles têm, assim, o amor realmente. Aquilo ali não é sobre dinheiro, é sobre valor na vida, realmente, assim, o que eles fazem é de um valor imensurável, né? Não estamos Aham. falando em dinheiro aqui. E eles muito bem cuidados e muito felizes em estar ali,
sabe? Porque você percebe assim, e ela muito festiva e na cadeira, ela tava na cadeira de roda, mas ela tava dançando, brincando. E a moça pegava ela na cadeira de roda e dançava com ela. Cara, foi muito massa assim. Eu acho que eu recebi mais que eles, na verdade. E eu fui assim, sem fins lucrativos, também para os hospitais eu também quero participar, sem fins lucrativos nenhum, não vou cobrar nada, né? E quero focar no futuro agora para eventos profissionais realmente no qual eu consiga viver com isso. No Sim. caso, estou falando de restaurantes, hotéis, resorts, bares, enfim. Mas isso é o principal, é dessa forma que você começa, Marcos. Porque às vezes, querendo ou não, nós ficamos assim: não, primeiro eu vou. Eu já quero começar grande, já quero pegar já um evento, por exemplo, quero pegar um hotel, um evento lá no. Mabu, Rafaim, sei lá, Nadai, Gran para 5 Carimã. mil pessoas, Gran Carimã, para 5 mil pessoas. Calma. Primeiro você começa devagarzinho, pegar um barzinho ali, que nem fala o barzinho da esquina, e você vai aprimorando e vai aprimorando. Quando você vê, você vai chegar um tempo assim e falar: poxa vida, olha onde eu cheguei, entendeu? Olha onde eu. Eu acho muito interessante porque às vezes eu fico pensando assim, entendeu? A nossa vida era feita de altos e baixos. No momento que você tá lá em cima, daqui a pouco você abaixa, daqui a pouco você fica assim. A vida oscila, né? Uma vez tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo. Isso traz um conhecimento muito grande para nós, entendeu? Traz uma experiência muito grande, por quê? Isso mostra que no mesmo momento que nós estamos lá em cima, a gente pode estar lá embaixo. Sim. Então a gente tem que saber administrar. Beleza, agora eu tô lá em cima, então beleza, juntei recursos, vou falar de recursos, né? Eu juntei recursos, agora, quando eu estiver lá embaixo, eu vou conseguir tranquilizar, então eu não vou ficar nessa. Sim. Então, e isso, como é que eu posso falar? Isso afeta diretamente a nossa vida, isso, a vida familiar, isso, a gente influencia isso, entendeu? No nosso lar. O que você está me falando aí foi tema, tá vindo na minha mente aqui, a minha memória, o meu pastor Júnior Frazão, né? Foi tema da palavra dele de ontem, que o início, o final é melhor do que o começo. Porém, você tem que dar o primeiro passo com fé e permanecer com fé e buscar sempre com a mesma força. Se você ainda não está, ele até enfatizou ontem, se você não está onde você acha que deveria estar, é porque você não está se dedicando da forma que você se dedicou no início. Senão você já teria alcançado com certeza. No início a gente costuma dar aquele gás, aquela força. Depois você começa a fraquejar, mas isso é a palavra de Deus nos garante. Se nós mantermos o foco, a fé, o final será melhor do que o início. Eu acho isso interessante porque muitas das vezes eu fico pensando assim, dá vontade de falar, poxa vida, fazer um podcast, é, investir dinheiro, porque é um investimento. Sim. Por que que mas é investimento para mim? Não, é investimento para as pessoas contarem a história delas, atingirem outras pessoas, através disso influenciar outras pessoas. Essa é a realidade. Então, assim, às vezes fico pensando, poxa, mas poderia estar trabalhando, fazer o podcast. Eu vou lá fazer o podcast. Vamos poder proporcionar. Como diz, você tem a possibilidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas, por que não fazer? Se você tem essa facilidade, entendeu? Se você tem esse momento, essa oportunidade, por que não fazer a diferença na vida dos outros? Então, assim, às vezes eu penso, eu tenho que fazer um corte lá, falo, poxa, fazer um corte, mas eu tenho que trabalhar, às vezes tem passeio para atender. Não, eu vou lá rapidinho, eu vou deixar vocês aí, mas eu tô aqui, tá? Eu vou lá, faço o corte lá, publico, tranquilo, entendeu? Se vou lá, pessoal, faço a divulgação, isso é legal, entendeu? É corrido. E às vezes, assim, eu fico pensando, falo, poxa vida, quantas pessoas já participaram do podcast? Já mais de 50 pessoas participaram do podcast nesses 2 anos de podcast, né? Completou agora, mês passado, 2 anos de podcast, mas não 2 anos no estúdio, né? 2 anos desde quando eu comecei a gravar dentro do carro. Que massa. E depois, até chegar no estúdio. Eu acho isso muito interessante, porque o pessoal tava falando. Primeiro você começa, depois você melhora. Então, essa é a realidade. Então, são as Isso adaptações viralizou, da né, vida. ultimamente. Isso. Então, eu acho muito interessante. A nossa vida é assim, entendeu? Assim como você começou na música, entendeu? E agora, cada vez, você tá melhorando. Você começou com qual sax? Eu comecei, na verdade, eu não comecei com sax. Sério? Eu comecei tocando clarinete. Clarinete é aquele... Clarinete, aquele preto lá, retinho. Eu tocava clarinete. Mas aproveitando o gancho, parabéns pela tua atitude. E por incrível que pareça, você citou, mas é inspirador.
ultimamente a gente tem conversado bastante, a gente tem tido contato, e é inspirador como tu me manda mensagem e fala, Marcos, tô aqui na Argentina, mas tô voltando. Marcos, tô aqui em Santa Terezinha, mas tô indo pra Foz. Cara, e é muito inspirador, realmente, assim. E você percebe as colheitas do teu plantio, né? A vida nos dá oportunidade dia a dia. Então, é, pegue isso pra sua vida. Você tem que sair de casa ou para plantar ou para colher. Então, a vida te dá essa oportunidade. Se você não saiu para colher hoje, plante, que amanhã você sai para colher. Ué. E essa é a vida, né? Como ele diz. Temos que seguir a vida. Sim. E daí eu iniciei no clarinete, na banda de música. Isso nós estamos falando meados de 90. Rapaz, eu tava pensando em nascer ainda. 90. E eu toquei clarinete. E um dos meus irmãos, eu venho de uma família, eu tenho 4 irmãos. E os 4 tocam sax. Sério? Os 4 tocam sax. Então você tá meio já influenciado Mas aí, ué. profissionalmente, assim, só tem eu e outro que vive disso. E daí o meu irmão tocava sax e eu clarinete. E ele tocava sax na banda de música. E um dia eu tive a curiosidade de pegar o sax dele e pedir pra ele deixar eu pegar o sax. Ele deixou eu pegar. Aí eu peguei e gostei. E daí eu comecei a pegar em casa. Então eu aprendi sax praticamente sozinho. Eu tocava clarinete, que é em uma outra tonalidade. Quem é músico sabe o que eu tô falando. O clarinete é montado em si, o sax é em mi, o tenor é em si também, o meu outro sax. E daí eu comecei a pegar e tive a oportunidade. Aí eu tava tocando sax só em casa, não tocava nem profissionalmente. Aí um amigo ficou sabendo assim, ei, rapaz, tem uma banda que tá precisando de um sax. E era uma banda, assim, de nome grandiosíssimo. Eu não sei o nome das bandas aqui, atualmente, né? Mas a nível de Nordeste, seria como se fosse um Zé Vaqueiro, tipo, uma galera que conseguia atingir um nível altíssimo, era a nossa saudosa Rita de Cássia, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver. Ela faleceu no ano passado. Uma compositora, assim, de mão cheia, grandiosíssima, e um ser humano nobre. E daí eu tive a oportunidade de ir pra Rita de Cássia, que tinha a banda com o irmão dela, que era chamado Redondo, e era Redondo, Rita de Cássia e Banda Som do Norte. E eu fui, fiz o teste lá e passei e fiquei um tempo na banda, na Rita de Cássia. Aí depois fui para outras bandas de forró, mas em seguida eu percebi que sobreviver de banda não era o que eu queria. Não era só... Não era o que eu queria. Viajava muito, ficava pouquíssimo em casa e tinha que... Enfim, eu não tinha muito perfil de músico não, porque eu nunca bebi na vida. Eu não tinha tatuagem, não tinha brinco, não tinha cabelo grande, não gostava de pinça, não tinha nada disso. Eu não tinha perfil, não tinha cara de músico, de banda, não. Eu não era pra isso, não. E os caras me chamavam, eu tinha até um apelido engraçado que eu vou revelar aqui, em banda eles me chamavam de facão perdido. Porque eu só subia no palco pra tocar, desmontava o meu sax, descia e ia dormir, pronto. Aí ficava dormindo até chegar no outro local. Quando chegava no outro local, ficava dormindo até subir no palco. Essa era a minha vida durante a banda. Então eu não tinha perfil de música, não. E hoje em dia, porque assim, você citou algo interessante, Marcos, que eu achei muito importante, essa é a realidade. Eu conversando com alguns músicos, e a maioria, como é que eu falo? A maioria deles bebe bebida alcoólica, entendeu? Por quê? Porque eles têm que, como que eu posso falar? Meio que através da música, eles acabam conseguindo se entrosar com as pessoas, né? Sim. Mas eu achei muito interessante Seria porque... se energizar, algo assim? Isso, perfeito. Eu conversando com o Alan Bert e o William Paçoquinha, eu achei muito interessante que ele contou um pouco a história e a experiência dele, entendeu? Eu achei muito interessante, porque querendo ou não, assim, a vertente que ele estava indo, ele vai assim, olha, Patrick, eu tive que escolher, entendeu? O que eu queria da minha vida, entendeu? E, se não me engano, ele também não bebe. Ele não bebe. Não bebe... não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, assim, eu achei muito interessante isso, entendeu? Essa experiência. Porque é muito difícil você estar dentro de uma banda onde todos... É claro que é só os dois, né? Mas tem a equipe deles, mas é muito difícil você estar dentro de uma banda onde as pessoas todos bebem e você não utilizar nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Isso é um pouco meio de... É a mesma coisa que colocar um vegetariano no meio de um churrasco, entendeu? Seria Mais isso. ou menos Seria isso. Então, assim, são coisas que eu acho muito difícil. E assim,
Realmente você tem toda a razão, tocou no ponto, seria pôr um vegetariano No num churrasco, churrasco, né? porque ele Do dia. não ia ter sentido algum. E nós sabemos, acompanha assim através de redes sociais, inclusive, e isso é algo que às vezes tem feito com que muitos profissionais de talentos grandiosíssimos se percam. Infelizmente, essa é uma realidade bem vivente mesmo, assim, no meio da música, né? Algumas pessoas têm um talento, mas deixam se levar por conta do alcoolismo. No Nordeste nós temos alguns cantores que se perderam. Tem uma história lá de um rapaz lá chamado Marquinhos, inclusive, Marquinhos Maranhão. Marquinhos Maranhão, ele tocava na banda Líbanos, um cara que tinha um talento absurdo, assim. Ele foi até matéria de um programa de TV, Domingo Legal, e mostrou a carreira dele e tudo, e se perdeu no alcoolismo, assim, Patrick. Foi encontrado jogado à rua, assim, na sarjeta, Nossa. realmente, sabe? Então, e você tem que se policiar, acredito. Né? Não tenho nada contra quem bebe, só não quero pra mim, assim. Não vejo benefício nenhum pra mim, então não quero fazer, não tô falando sobre quem bebe e tal, não sou contra. Se você quer beber, fique à vontade. Mas as consequências vêm, né? As consequências eu acredito que venha, eu tenho a minha crença também faz com que eu não precise disso, né? Não vejo necessidade de fazer uso. Eu acho Mas é muito isso aí. importante esse ponto que você mencionou, Marcos, porque, querendo ou não, a partir do momento que você escolhe isso para sua vida, você está colhendo, você o quê? Tá plantando e você vai colher. Então, eu acho interessante você seguir no carreira solo. Melhor coisa, você consegue aí tá, como eu posso estar falando, você mesmo direcionando a sua vida, entendeu? Você não tem influência de outras pessoas. Vamos lá, quando você vai tocar, somente você que toca ali, tranquilo, entendeu? Ah, tá com sede, toma lá uma água, entendeu? E show de bola. Quer Sim. comer uma coisa, come, entendeu? Agora você não tá sofrendo influência de outras pessoas, entendeu? Da sua própria banda, entendeu? Da sua própria equipe, né? É, Isso faz toda a diferença. exatamente. Eu queria trazer um ponto aqui e mandar um abraço pro Renan. O Renan é um advogado aqui de Foz do Iguaçu, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui também. Queria pedir desculpa, Renan, por não ter citado antes, mas não esquecer de você, não. O Renan também é um grande incentivador meu e também é um cara que toca comigo também, faz parceria junto comigo. Ele me acompanha quando o evento precisa de um pianista, um piano, algo mais requintado. Estou aberto também a convites também para eventos mais alinhados com o piano. O Renan me acompanha e é um cara que me incentivou bastante e me acompanha também na guitarra também, sabe? Um cara muito bacana. E o Uau! Renan também, ele é cristão também. Então, assim, eu procuro me acompanhar de pessoas também que não vão estar ali no meio fazendo uso, né? Porque realmente, assim, aquilo que nós estávamos falando, não é um produto meio, mas... Então, o Renan, dos caras que me acompanha, foi um dos grandes incentivadores. E quando a gente se fala, que eu falo pra ele que eu tô tocando, ele, que massa, vai, continua e tal. Muito bacana. Também um abraço, Renan. Ó, que legal. E você falou agora um abraço. Queria mandar um abraço também pro Leonardo Santos. Ele é de Foz, mas atualmente ele mora em São Paulo. Era pra ter vindo pra cá. Acabou não conseguindo esse mês. E eu acho muito interessante porque ele toca o sax tenor. Nossa! Quando nós morávamos em Santa Catarina junto, era horrível demais. Ele começava aquele, porque ele não sabia tocar. Ele não fez aula pra aprender a tocar. Tipo, ele é muito assim, eu quero tocar. Ele começa, ele assiste vídeo, começa a ler. Ele gosta muito de ler. Então ele começa a ler, a ver os vídeos, vai. E ele, tipo, não sei se é dom ou o que é, ele começou a tocar, mas era feio demais. Nossa, coitado dos vizinhos, entendeu? Aí, nossa, acostumado já. E agora ele tá morando em São Paulo, tá trabalhando por lá. E ele tem uma página também, que a página dele é Falando com Deus, entendeu? Acho muito Massa. interessante, ele tem uma página, Falando com Deus, e tem uma Prospecto de Saúde também. São duas páginas, que Massa. volta e meia ele faz conteúdo para essas páginas. Então, forte abraço, Léo, tamo junto. E parabéns, ó. Quando você vir pra Foz aqui agora, você vai tocar junto com o Marcão. Vamos ver se você aprendeu alguma coisa aí. Nem parece aquele instrumento que leva aquela sensação de paz, né? O sax é um instrumento que combina com qualquer oportunidade. Se você vai fazer um jantar romântico, pode chamar um sax, que vai soar super bem, né? Se você vai fazer um aniversário ali, um momento Dia das Mães, Dia dos Namorados, então é o que combina muito. Você imagina, agora que você citou aí, imagina minha mãe com 4 filhos aprendendo a tocar. Nossa, A coitada dela, hein? minha saudosa mãe, que Deus tenha. Muito gente boa, a figura mais impressionante que eu conheci na vida foi minha mãe.
E ela tinha 4 filhos, os 4 dentro de casa tentando aprender lá e Nossa, tal. Quando tá aprendendo, é bem desgastante, né? O som, você não consegue tirar aquele som de qualidade, não isso. consegue expressar realmente o que você quer. Que através do sax, tem momento ali que a gente tá tocando meio que automático, né? Mas tem momento no evento que realmente eu curto o evento ali. Uhum. Eu gosto demais, eu amo de tocar sax e tem aquele momento ali daquele repertório que eu realmente curto, é o meu melhor momento, é realmente aquelas músicas que você realmente sente e tudo. É bem bacana também. Olha, e isso eu acho muito bom, entendeu? Muito bom, porque, querendo ou não, quando você se sente naquele ambiente, você fala, nossa, que ambiente gostoso. Você vai com gana mesmo, você vai com vontade para fazer aquilo, entendeu? Para dar o seu melhor. Sim. Tá? Você fazer o seu melhor. Isso eu acho muito importante, muito bom. Mas olha, eu gostaria de mencionar algo que nós, para ter falado no início, e a gente. O assunto é tão bom que a gente vai indo, vai. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de quando você tocava dentro No hospitais. hospitais. Palavra difícil chegar. Então, conta pra gente um pouquinho as histórias, as experiências que você teve tocando dentro dos hospitais. Ah, que massa, sim. Por favor. Então, eu atuava em Fortaleza durante a pandemia. A gente viveu aquela loucura que todo mundo meio que sabe, né? Nós, profissionais de saúde, vivenciamos de forma diferente. Temos uma ótica diferente da situação, porque estávamos muito presentes. Graças a Deus, nunca fui contaminado. Aham. Nunca senti nada e passei a pandemia inteira atuando. Atuei em várias unidades de pronto atendimento, que são as chamadas UPAs, e também trabalhei nos hospitais em Fortaleza. E durante uma das unidades de pronto atendimento, como eu citei para você, eu conversei com a minha coordenadora e ela aceitou que nós levássemos a música, né? E foi quando a gente tomou a atitude de levar a música ali dentro do hospital, dentro da unidade, tocar nos corredores, muito bacana. E na época eu toquei o tenor, e tinha um fisioterapeuta. Teve um hospital que eu toquei sozinho, né? E teve uma outra unidade de pronto atendimento que o fisioterapeuta tocava violão. E o Assis. fisioterapeuta me acompanhou nos corredores e a gente levou sax e violão. E depois disso, realmente assim, eu não sei se eu. Que eu lembro, eu fui o percussor lá no Ceará. E depois disso eu já vi médico com sanfona, eu já vi outras pessoas com violão, eu já vi técnica de enfermagem cantando para seus pacientes, né? Então, assim, eu abri as portas porque é algo muito bacana, realmente. As pessoas não têm acesso ali, é só aquele momento, né? Assim, um momento doloroso, um momento de hospital, um momento de tratamento. E durante a pandemia, então, né? Eu até tive algumas experiências bem singulares que eu vou te contar agora. Eu tava, por incrível que pareça, durante a pandemia, quem perdia seus parentes, Patrick, não podia fazer velório. Como nós bem sabemos. Só pegava o corpo ali de onde tinha ocorrido o óbito e levava diretamente para o cemitério. A funerária já levava e já sepultava. E alguns locais até restringiam o número de pessoas. Alguns Isso. cemitérios até restringiam o número de pessoas. Só pode 8 pessoas, enfim. Restringiam o número de pessoas. E eu tava de plantão um belo dia, um plantão de pandemia. E o plantão de pandemia era muito agitado, muito louco. A gente se paramentava todo. A gente viveu uma experiência assim, coisa que, meu Deus, se fosse te contar. Aí daí a gente não usava celular, só usava celular na Copa. E eu fui pra Copa e naquele momento ali, eu tinha aquele momento da Copa para eu poder usar meu celular e responder tudo. E quando eu cheguei na Copa, tinha uma mensagem de um número estranho que eu nunca tinha visto. Ela falou: "Vou mandar um áudio pra você". Aí mandou um áudio pra mim. Era uma senhora lá, não lembro o nome, que ela tinha perdido o pai dela e ela tinha prometido pro pai dela que convocaria um saxofonista para tocar no sepultamento dele. Porém, ele morreu num momento super difícil durante a pandemia. E daí ela me mandou essa mensagem e perguntou se eu tocaria no sepultamento do pai dela. Aí eu falei assim, mas não tá podendo entrar. Ela foi disse assim, não, eu informei pro pessoal do cemitério que você era enfermeira e que você trabalhava já junto da pandemia e eles aceitaram. Aí eu falei, então eu vou. Se falou, tá falado, né? Por incrível que pareça. E daí nós alinhamos isso. Eu entrei de plantão às 7 da manhã e o plantão era de 24 horas. Geralmente a gente saía de um hospital e já corria para outro durante a pandemia, mas no dia seguinte eu estaria de folga. Então deu tudo certo para poder atendê-la. E o sepultamento do pai dela seria às 8h30 da manhã, em um cemitério que era caminho para
que eu ia passar. E o sax estava dentro do carro comigo. Dentro do meu carro comigo. Eu aceitei e fui pra lá. Saí do plantão, fui direto pro plantão de 24 horas, fui direto pro cemitério. Cheguei lá, encontrei ela e conversei com ela e alinhei, falei com o pessoal do cemitério e eles aceitaram e eu fui pra lá. E eu tava com a caixa de som também. Não sei por que que eu tava, mas enfim, mas eu tava. E daí eu toquei do jeito que eu toco aqui, com o som levando o ritmo pra mim, fazendo a harmonia e eu faço solo. E ela me falou as músicas que queria e eu tocava as 3 músicas que ela queria, que ela tinha pedido pro pai dela. E eu fiquei ali preparando e toquei, participei. E por incrível que pareça, assim, pra você ter uma ideia como é algo tão bacana que as pessoas gostam, que nesse mesmo dia eu toquei em mais 2 sepultamentos dentro do próprio cemitério. Chegaram mais 2 parentes de outras Uau. pessoas que estariam sepultando, que seriam sepultadas, e pediram pra eu tocar nesse sepultamento. E eu fui, assim. Eita, mas é um momento super triste. Mas é aquilo que eu te falei, a música, ela está em todos os momentos da nossa vida. Eu não sei se você já viu, você é pai, Patrick? Não, não é? Não, ainda não. Ainda não. Eu sou pai de uma bebê, a Melina. Ixi, minha vida. Aí, tenho mais outras 2 filhas que não estão aqui. Aí, quando o bebê nasce, tem um barulho, um ruído, que como se fosse o barulho do útero, para bebê lembrar. Mas é uma música pro recém-nascido. Então, assim, música é desde quando a gente tem pessoas que fazem terapia através de música, né? E daí eu fui lá e toquei realmente nesses 2 sepultamentos. E agora, na última semana, acho que até comentei contigo, eu vivi uma experiência dessa aqui em Foz. O Andy McFly, que era um locutor da FM, Sim, você né? mencionou. Infelizmente teve uma partida assim, os pais deles encontraram ele pela manhã falecido no quarto e queria mandar um abraço para Dona Márcia da FM. E eu tive contato com a Dona Márcia e ela me chamou para tocar no velório do Andy McFly. E a gente foi lá e a família agradeceu, assim, que tornou um momento muito bacana ali. É aquela homenagem ali com aquele som, realmente ali, uma música de qualidade. Música é bem-vindo em todas as oportunidades, até nesses, né? Momento de dor. E eu fui lá e participei. Essas foram as experiências mais inusitadas, assim, que eu já levei com sax. Sim. Nossa, você contando assim, veio uma imagem, assim, veio. Como que eu posso falar? Veio assim, muitos pensamentos, entendeu? Mas é aquela questão, no início, eu acho interessante que eu ia fazer essa pergunta pra você. Sim. Você já tocou, se for que já tocou em casamento, formatura e tudo, em todos os tipos de festa já tocou, né? Até em funeral já tocou. Mas nós vemos muitos vídeos na internet, quando o pessoal começa a tocar, parece que você está aprendendo a tocar. Quando você começa a aprender a tocar, você já acha que já é um profissional. Aí começa a tocar. Sai aqueles... Esse daí é o que eu sofria muito quando eu morava com o Leonardo, entendeu? Nós morávamos juntos na equipe, né? E ele tocava. Nossa, daqui a pouco ele sabe, daqui a pouco a boquilha, acho que ela tem uma vibração, né? Sim. Através da vibração. Acho que em vez dela vibrar, ela parava e parecia um pato. Nossa, era feio demais. E isso já aconteceu com você já? Já, sim. Mas em casamento ou não, Asma? Não, assim, hoje em dia acontece às vezes, tipo assim, nós temos aqui o sax, composto pela parte, o corpo do sax aqui, onde tem a sua chave e seus anéis, aí tem o pescoço aqui, que nós chamamos, e tem esse aqui chamado boquilha, que seria esse aqui, e além da boquilha nós temos a palheta. Isso. Então tudo isso, assim, foi se modernizando e cada saxofonista tem que entender o melhor equipamento para você. O que é bom para mim não quer dizer que seja bom para você. Então, às vezes, se uma palheta dessa aqui tiver um pouco estragada ou ruim, você for tocar em um evento, ela pode acabar te surpreendendo negativamente, né? Existem boquilhas dessas aqui, Patrick, um instrumento, só isso aqui. Existem elas que custam aí 7 mil reais, 8 mil reais. Sério? Só a boquilha. Porra! Existem palhetas de 1.000 reais aqui. Então vai muito de você investir realmente assim, sabe? E sax, existem sax de valores aí absurdos, 20 mil, 25 mil. Eu conversando com o Leonardo, assim, eu me admirei quando ele me passou os valores, tipo assim, mas também são sax banhado a ouro, assim, Sim, peça sim. de diamante. Quase vai tocar sozinho, né? Sim, não, ele só fica ali só soprando, toca sozinho. Eu acho muito interessante isso, entendeu? Com o tempo, isso vai aprimorando. Que no caso, antigamente era mais difícil, entendeu? Agora, recentemente, teve um pessoal do Espírito Santo, né?
eu atendi eles aqui, foram ao Paraguai, compraram o sax lá, compraram 2 sax. E na hora, ela trouxe a boquilha dela, né? E na hora ela tocou lá. E só dela tocar lá, ó, tá, olha a percepção dela, ó, tá errado isso, isso, isso. Aí eles foram lá, trocaram pra ela, porque assim, não, tá, continua errado, agora tá errado isso, isso, isso. Tipo assim, ela foi montando coisa, ó, tá errado isso, isso, isso. E eles foram arrumando as peças lá, ó, tá aqui então a peça. Eu achei muito interessante esse ponto, entendeu? Sim. Porque a pessoa, ela tá tão familiar, claro que ela foi criada desde criança, né? Uma família tocando sax, então ela aprendeu de uma forma assim que um erro que ela escutava ali, ou ela sentia que estava tocando algo errado, ela já sabia o que que era. Sim. Então, assim, eu achei muito interessante. O dela, se não me engano, acho que é um pouco menor do que o seu. Não é grande, eu acho que é um pouco menor. Existe um menor que é o soprano, que tem um som mais agudo. Isso, eu Até. acho que é isso Então, daí. e assim, você tem que entender realmente como que você vai utilizar o seu instrumento, né? Tem um saxofonista aqui que ele tem um quarteto, esqueci o nome dele também, não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, só pelas redes sociais. E ele toca muito jazz e blues. Então, assim, para jazz e blues você tem que entender o que você vai utilizar. Inclusive, a forma que você vai se expressar com seu instrumento também modifica muito, muda muito. É de acordo com o que nós estamos vivendo aqui, você vê que a gente gesticula aqui, tem momento que a gente dá um sorriso, tem momento que a gente fala mais sério, tem momento que a conversa fica mais baixinha ali. E você tocar também é a mesma coisa. É você expressar sentimentos ali através do sax. Então, se é uma música mais ritmada, e você não vai tocar ali meio triste, cabisbaixo. Então, Você vai colocar o exatamente. pulmão, vai. Isso, você tem que colocar a sua expressão ali e realmente tem que entender e conhecer o instrumento para poder ele te atender. É isso aí. Pô, mas isso é muito interessante. Isso é muito importante, entendeu? Na vida do músico, né? Muito. Eu acho interessante porque, ó, eu vou falar já. O Alambert, desde quando ele veio no podcast Papo da Fronteira, ele não quis cantar galopeira. Foi no show dele, não cantou galopeira. Então, Alambert, você tá devendo galopeira, hein? Tem que cantar galopeira aí. Ele vai assim, não posso porque um dia tava ruim da voz. Eu sempre quando eu vejo ele tirando, cadê a galopeira? Vai cantar a galopeira? Vai no show que eu acho que fui no show e não cantou, ué. Você tá meio em grupinho, né, Alan? Você gosta da galopeira, né? Não, na verdade, assim, eu acho muito legal, entendeu? A música galopeira. Porque você realmente tem que ter um timbre assim, velho. Pra aguentar, quer dizer, tem que ter um pulmão também, é coisa de doido. Eu acho muito Eu vou interessante. pôr galopeira no meu repertório, fazer um vídeo e vou te mandar. Aí, tá ó, bom? fecha então. Aí, ó, pessoal, vocês viram, ó. Ele vai fazer e eu vou marcar. Depois vocês seguem lá. Patrick Silva também, que eu vou colocar no meu Instagram particular, beleza? Vamos ver, vamos escutar a galopeira aí, hein? Fechou. Eu acho muito interessante porque, assim, quando a Rápido Car fez um evento lá no Paraguai, entendeu? Para falar sobre algumas parcerias com algumas lojas, eu achei muito interessante que tinha um senhor tocando harpa. Nossa, eu acho muito bonito o som da harpa também. É lindo demais, entendeu? E querendo ou não, acho até me arrepiar quando eu falo assim, porque eu acho legal, entendeu? Sim. Eu gosto de música, entendeu? Massa. Só não tenho o dom para tocar. Ainda, eu acho que eu não tenho o dom, né? Eu acho que eu não tenho o dom para tocar. E eu acho muito bom, acho muito bonito, assim, quando você toca aquilo com a dedicação, entendeu? Você dá o seu melhor, entendeu? E esse senhor, se não me engano, ele tava mais de 60 anos já. Ele tem uns 70 e poucos anos tocando assim, com umas unhas grandonas, porque é pra pegar assim. Véi, era coisa de doido. Eu fiquei assim, fascinado. Até eu queria ver se eu conseguia trazer ele pro podcast, depois não consegui mais contato com ele, entendeu? Ele já viajou, já conheceu o mundo todo, entendeu? Só viajando e tocando em eventos. Com a harpa. Isso, com a harpa, é paraguaio, né? E ele falou assim, que tem vários tipos de harpa. Ele tem uma harpa que acho que é uma harpa especial, que é somente para um tipo de evento. Porque assim, cada harpa é para um tipo de evento, assim como o sax, entendeu? Assim como o sax é um formato, assim, também é. Então eu acho isso muito bom, entendeu? Muito interessante. Querendo ou não, faz toda a diferença. Sim. Então, assim, eu acho muito interessante. Então, quando ele... Esse senhor da harpa, eu tive a oportunidade, não sei se é o mesmo, eu tive a oportunidade de encontrá-lo no Marco das Três Fronteiras, na Argentina.
E eu fiquei lá prestigiando, assim, o trabalho dele. Ele é o que eles chamam em espanhol caladero, né? Que é artista de rua, né? Isso. E ele tava lá se apresentando, muito bacana também. Não tenho nem ideia como que se toca harpa, não sei nem pra onde... Como, É, falando bem nordestino, não sei nem pra onde vai. é, na verdade, esse é do Paraguai, não me recordo se ele tocava, entendeu? Até onde que eu vi lá, ele toca somente em evento, entendeu? Infelizmente não tinha Instagram, porque hoje em dia o Instagram é primordial. As pessoas, eles querem o quê? Olhar no Instagram, vamos lá. Vamos lá, qual que é o seu Instagram, Marco? Instagram. Ah, que massa. É isso aí, fala pra quem tá nos assistindo seu Instagram, ué. E eu queria deixar o meu Instagram já, que é Marcos Oélio Sax. Marcos Oeli Sax. Arroba. E podem me seguir lá. Ou também tô no do Patrick, né? Se entrando no do Patrick, vai me encontrar no Papo da Fronteira, né? E o meu contato, não sei se pode deixar, Patrick. Pode deixar seu contato também, Ah, sim, aproveita gostaria já. de deixar o meu contato. Quem quiser contratar para qualquer tipo de evento é o DDD 45998146920. Marcos, fala diretamente comigo mesmo, é o mesmo WhatsApp. É isso aí, pessoal. Então, isso é muito bom, uma experiência assim única. Você vai estar dando a oportunidade, entendeu? Para realmente para as pessoas que querem fazer o seu melhor, entendeu? Isso que eu acho interessante. Porque às vezes a minha esposa ela gosta muito de ouvir orquestra. Que nem no caso aquele André Rieu, acho que é André Rieu, entendeu? Assim, às vezes você fica, eu fico assim, olhando com ela coloca lá, eu fico olhando, assim, assistindo. Eu acho muito interessante, porque eles chegaram a um nível que eles não tocam, eles brincam. Essa é a realidade, é a diversão deles. Claro que para chegar nessa diversão foi difícil, entendeu? Eles pegam o violino aqui, começam a tocar assim, o pessoal do sax, do trompete, o Sim, trombone. sim. Então, tipo assim, eu acho muito interessante é isso, entendeu? Aquela harmonia assim que você fala, poxa vida, como que conseguiram chegar nesse patamar? Sim, Mas são muitos anos de dedicação, muitos anos sim, de estudo, aperfeiçoamento, né? sim. Essa é a realidade. Quanto mais você pratica, mais você toca, melhor é. E assim, e qual que é assim, uma experiência que você gostaria de deixar para nós aqui em Foz, que marcou a sua vida? Exceto esse que você tocou no velório, né? Sim, o último foi Mas agora, semana passada isso. até do Conta André. para nós uma história que marcou a sua vida aqui em Foz, tocando aqui em Foz. Cara, aqui. Ixi, assim, eu acredito que tem. Eu sei que são várias, né? É, Mas seleciona uma assim, aí. você fica ali em dados momentos, mas foi agora, ultimamente, realmente, quando eu tava no Gran Carimã, que é, como eu tô lá todo sábado, como eu citei, né? Aham. E chegou um casal pra mim e pediu uma música que não fazia parte do repertório, mas que era uma música que os pais dela escutavam e traziam uma mensagem de vida pra ela, na verdade. E essa música, e ela pediu e eu falei assim, me dá só um minuto que eu já te atendo. E eu nunca tinha tocado essa música. E eu coloquei essa música pra tocar porque eu conhecia. E eu toquei. E ao final da música, ele termina a música com uma frase assim que me marcou bastante. E eu até gostaria de deixar essa frase aqui para as pessoas. É uma música de Almi Sater, né? Que ela fala assim que cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Que é ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já sofri demais. E esse casal veio ali bem próximo de mim para curtir o pedido deles e isso me marcou bastante, assim, sabe? As pessoas conseguiram externar o que estavam sentindo quando eu estava tocando a música. Aí foi essa experiência foi bem marcante. E foi agora, bem recente. Sim, eu acho interessante porque você falou, na hora já veio já essa música na cabeça. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Claro que todas as músicas têm as mensagens, é um duplo sentido, né? Essa realidade, que nem no caso, Menino da Porteira, entendeu? E você já, verdade, falando isso, você já tocou o Menino da Porteira ou não? Não. Tem Não? algumas, tem algumas, o sax tem algumas peculiaridades que você, geralmente ali, você tem que saber mesclar o repertório. Tem algumas músicas que não vão ficar bacana se você trouxer para tocar no sax, né? Porque o sax vai fazer só a parte de solo, né?
acompanhamento é outro. Tem umas que não ficam bacana. Então, umas que eu não encaixo no repertório. Então não são Tos- todas as Não, músicas que... não são todas as músicas que você pode encaixar no seu repertório, não. Falando nisso, já pediram pra você tocar funk? Já. Já? Pediram pra eu tocar Pablo Vittar. Aí eu não. Aí eu confesso. Ô, louco, não tinha melhor não, velho. Que isso? Eu confesso que eu não consegui atender o pedido, mas por incrível que pareça, eu tinha no meu repertório a música da Anitta. E eu perguntei se podia ser da Anitta e a pessoa aceitou. Foi no Gran Carimã também, essa experiência vivida. Eu falei, você toca Pablo Vittar? Aí eu falei, não toco. Na verdade, confesso assim, nada contra, mas não conheço nenhuma música do Pablo Vittar, pra falar a verdade. Mas ele tem os seus seguidores, né? E os seus fãs também. Mas não conheço o trabalho do Pablo Vittar. Conheço só a figura dele, porque às vezes surge ali pela TV e eu conheço. Ah, entendi. Mas poderia Mas ter música dele eu não um conheço. gostinho Você melhor. conhece alguma música dele? Pior que não. Na verdade, eu acho que um tempo atrás tava a música dele com a Anitta, algo assim, entendeu? Que tava tocando, que o pessoal utilizou muito para utilizar como fundo musical, né? Talvez. Então, mas eu não me recordo agora, entendeu? Para falar qual que é a música, entendeu? Mas teve uma música que tava muito em alta, que os dois tocavam, entendeu? Assim, Perdão, cantavam cantavam, juntos, sim. entendeu? Mas não me recordo agora exatamente a música, né? Ah, melodia lá. Mas isso eu acho muito bom, assim, é algo diferente. Como é que diz? Você vai desde um polo até outro polo, entendeu? Você Sim. consegue abraçar vários repertórios, né? O seu repertório é muito grande, então são vários tipos musicais, entendeu? É. E assim, o que nos salva hoje também não sei se você já percebeu. Eu vou me retratar. O Pablo Vittar, ele regravou uma música que é uma música que fez muito sucesso lá no Nordeste. E nós lá vivemos e respiramos forró. Então a gente acaba conhecendo. É uma música que fez muito sucesso em forró, que ele regravou e eu vi ultimamente ele cantando essa música. É a única que eu conheço, que seria uma dessas. E hoje em dia existem muitas músicas que os artistas pegam e dão uma nova roupagem e conseguem. E você consegue utilizar aquela roupagem. Não sei se você já viu assim, tipo, existe um grupo no Brasil chamado Maneva, que ele pegou uma música Como é que é? Maneva. Maneva? Alguns lugares falam Maneva, outro Maneva, né? É um grupo de reggae bem conhecido e tal. E eles fizeram um álbum que, há um tempo atrás, que era Tudo Vira Reggae. Então eles pegaram um pagode e botaram em reggae. E pegaram um pop rock e botaram em reggae. Então, assim, tem música sertaneja que você vê que vai pra forró, vai pra pagode. O próprio, agora viralizou bastante aquele grupo que veio aqui, em Foz de pagode. Menos é mais, acho que é? Menos é mais, que fizeram uma nova roupagem da música do Alejandro Sanz. Uma música que fez sucesso lá nos anos 2000, né? Até foi tema de novela no Brasil, que é para nós, em espanhol, Coração Partiu, né? E eles gravaram com Coração Partido. E deram uma nova roupagem. E a música tem essa diversificação, assim, bacana. Pô, que legal. Mas olha, nosso tempo tá se acabando. É, E eu gostaria que você deixasse aí os seus incentivos finais para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo. Todos os convidados eu sempre peço, né, assim, olha, deixa uma mensagem de incentivo para quem está nos assistindo, uma mensagem que você gostaria de transmitir para quem está nos assistindo. É com você, Marcos. Patrick, primeiro passou muito rápido. Tava muito gostoso conversar aqui. Eu queria te agradecer, cara. Pedir que Deus abençoe a sua vida, te incentivar a não parar. Assim, você já caminhou bastante, muito, desde o início para cá. E queria usar o Patrick, inclusive, como inspiração para essa mensagem final. Assim, cara, se você manter o foco na sua vida, o final vai ser bem mais prazeroso do que o início, né? E aquela história que eu falei agora, essa frase: cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Aliado, existe algo que, se você aliar a sua vida, você vai conseguir obter todos os resultados que você busca na sua vida. E esse aliado se chama Jesus Cristo, né? Eu tenho buscado Jesus Cristo na minha vida incansavelmente e infinitamente, e pode ter certeza, Deus é a solução para tudo. Amém. E nós ficamos muito felizes, entendeu? Porque, assim, são experiência... os únicos músicos que tiveram aqui foi o Alamberto e o William Paçoquinha, que canta, né? E agora você que toca. Então, assim, eu acho muito interessante essa experiência, entendeu? É você mostrar um pouquinho a diversidade de Foz. Imagina, olha
a questão. Você, lá de Russas, Ceará, foi para Fortaleza, se tornou enfermeiro, sentiu o desejo no coração de fazer medicina, pensou de ir para a Bolívia, veio para o Paraguai, morou no Brasil, estuda no Paraguai. Agora você o que quer dedicar sua vida ao que você sempre desejou, que a sua família tá atuando, que é a área da música, entendeu? Sim. Você tocar sax, você poder auxiliar outras pessoas. Às vezes você vai, talvez, não sei a sua faculdade se você vai continuar ou não, vai trancar ou não, mas essa experiência com a música, talvez pode ter o mesmo resultado quase que você tivesse feito medicina. Essa é a realidade. Porque a medicina ela vai poder ali. Tô sofrendo um problema, uma fratura, um problema. Qualquer outro problema no corpo, Sim, de saúde. qualquer problema de saúde, pegar um câncer, que seja. A música ela tem influência em cima disso também. Você Sim. pode auxiliar as outras pessoas através disso, entendeu? Então, assim, nós ficamos muito felizes mesmo. Muito obrigado por ter aceito o convite, entendeu? E creio que esse vídeo aí vai chegar a muitas pessoas. As pessoas vão entrar em contato com você através do seu Instagram, seu contato. Porque, assim, é o que sempre a gente deseja. Quando as pessoas vêm aqui, a gente fala assim, olha, a sua história ela vai ser perpetuada, vai ficar pro resto da vida. Até quando o YouTube acabar ou tirar do ar, entendeu? Sim. Porque o que depender do podcast Papo da Fronteira, cada história, cada experiência que foi contada aqui vai ficar pro resto da vida. Assim você vai ter uma experiência mostrar pra sua filhinha, o papai já teve no Papo da Fronteira, Que foi lá contar massa. a história. Daqui a pouco chegam os seus netos, daqui a pouco os bisnetos, olha. Então assim, eu acho que hoje em dia a internet já tem um poder muito grande Sim. sobre a nossa vida. Então é isso aí, agradecemos a todos os nossos convidados que estão assistindo até agora, né? E para você ainda que não segue o podcast da Fronteira, bora seguir lá. Também segue o Marcos, acompanha o seu trabalho também, porque é primordial. Nós sabemos que o Instagram, YouTube, TikTok é uma página aberta, que querendo ou não, ele faz o quê? Dá voz às experiências. Então é isso aí, tamo junto, valeu, muito obrigado. Marcos, que Deus abençoe ricamente. Obrigado, Qualquer Patrico. coisa, tamo às ordens, nós podemos auxiliar, tamo aí, tá bom? E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores. Em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code. Você pode escanear com seu telefone ou que vai direcionar você ao Play Store, onde você pode estar fazendo o download certinho para quando você precisar, você coloca de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Tem um detalhe muito especial. Para você que não consegue escanear o QR Code, você pode só colocar no Play Store. Rápido Car Passageiro. É simples e fácil também. Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, cheiroso, para você que gosta de andar num ambiente agradável. Eu curto muito andar no meu carro limpo, cheiroso. Quando passa assim perto das pessoas, só fala, nossa, que carrão, hein? Só porque tá limpo, né? Então, assim, por que eu fico feliz com isso? Porque o JC Lavacar nos proporciona essa experiência. O carro fica, fenomenal. Outro detalhe, você pode estar entrando em contato aqui, tem um QR Code dele, você pode estar escaneando, vai direcionar o WhatsApp dele, ou senão você pode procurar através do Instagram também, beleza? Então assim, é simples e fácil. Outro detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, você pode ir lá conversar com ele, que ele tem um plano especial para você. Outro detalhe que também, ele volta e meia lança umas promoções extraordinárias, beleza? E para você que gosta de lavar mais vezes também, ele vai ter um plano lá mensal. Você lava mensal ou semanal também. Então, assim, é a facilidade para poder deixar seu carro limpo, cheiroso, para você atender bem os seus familiares e também os seus passageiros. Também gostaria de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? Um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Sabe aqueles carros em cenário cinematográfico? Aqui em Foz nós temos também. Patrick, mas só esses dois atrativos? Não, tem o terceiro, é um complexo. Então tem o terceiro atrativo que é o Lumina Park. O que é o Lumina? É uma floresta encantada
que quando você vai passando, vai se acendendo. Eu achei muito legal. As crianças gostam demais. Então, assim, para você que está adquirindo seu ingresso, aqui está aparecendo o contato da Fabiana. Você pode entrar em contato com ela e estar adquirindo seu ingresso. E também, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, você pode estar entrando em contato com ela, falar que veio através do podcast Papo da Fronteira e ela vai ter uma parceria top para você também. Beleza? Valeu!